bem com vocês? Estou de volta a mais um vídeo do canal maravilhoso, o melhor canal de conteúdo para mulheres e homens também, né? Porque a palavra do Senhor, ela serve para ambos os sexos, né? Do Elas e o Pai. Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho nosso, muito legal. Tá vendo a nossa decoração hoje aqui de Natal? Aí você deve estar perguntando, Fabi vai falar de Natal? Não, apesar de eu amar o Natal. Amo o Natal. Amo comemorar o nascimento de Jesus. Aqui na minha casa, todos os anos, a gente bate parabéns para Jesus, a gente ora, faz bolo e velhinho e tudo mais. Porque eu amo o Natal. Eu acho que a gente deve lembrar e celebrar o nascimento do nosso Salvador, de Jesus. E é muito, muito bom. E em especial esse Natal 2021, né? Será um Natal bem diferente para muita gente. Para mim também, na minha família também. Mas eu quero falar hoje, né? Não vamos enrolar mais. O que Deus quer para o meu 2022. Fiquei pensando muito nisso, fiquei bastante pensativa. Eu que tive Covid de uma forma... não fiquei internada, mas peguei uma forma um pouco mais grave do Covid. Tive um ano de muita reflexão, né? E trabalho com jovens há muito tempo. E ao longo desse ano, muitas pessoas me procuraram, algumas bastante esperançosas, mas muita gente sem esperança. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O que Deus quer para o meu 2022 ou para o meu ano, não sei que ano você vai assistir esse vídeo, o que Deus quer para o ano novo. E eu estava pesquisando sobre isso. Deus falou muito comigo. Olha só, Filipenses 3,13 na versão Bíblia Viva. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Uau, que verdade maravilhosa! 2020 e 2021 parece... Hoje eu estava conversando com uma pessoa, parece que o tempo parou. Para algumas pessoas parece que nem existiu. Na verdade, a maioria de nós queria tirar esses 2 anos da nossa vida. Sim, realmente foi um ano de muita dor, de morte, de medo, de incertezas. Para alguns. Mas para outros também foi um ano de muitas alegrias, de vitórias, nascimentos, de gratidão. Pois muitas pessoas, apesar de tudo isso, foram curadas, restauradas. Muitas vidas foram poupadas, muitas pessoas voltaram, repensaram sua vida e voltaram para Deus. E pensando em tudo isso, eu me lembrei da história de 2 mulheres, que você com certeza já conhece, Ruth e Noemi. Ruth e Noemi viveram num cenário muito parecido com o que estamos vivendo hoje. Quem eram elas? Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. Naquela época, o povo de Israel passou por uma disciplina do Senhor e Deus mandou uma fome muito, muito forte para o povo de Israel. E Elimeleque e sua esposa decidiram ir para a terra de Moabe, juntamente com seus filhos Malom e Quilion. Lá eles casaram, constituíram família, e lá Noemi ganhou 2 noras, Ruth e Orfa. Mas assim, como num cenário terrível, lá aconteceu também uma tragédia. Seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion, morreram. E num cenário tão terrível, agora 3 viúvas. Para Noemi, ou Noemi, a dor ainda era pior, porque ela havia perdido seu marido e seus 2 filhos. Mas Deus deu a Ruth um novo recomeço. Ela, assim como nós, assim como você, assim como eu, perdemos muitas pessoas. Essa pandemia eu vi muita gente perder, não só entes queridos, mas emprego. Eu vi algumas pessoas perderem a paz, desenvolvendo doenças como ansiedade e depressão. Mas assim como Ruth, assim como Noemi, estão iniciando uma nova vida em meio a muita tragédia, a muita dor. Mas elas lembraram que não estavam sozinhas. Noemi sabia, Noemi conhecia o Deus de Israel e havia ouvido falar que Deus havia voltado seus olhos para o povo de Israel. Estava dando àquele povo um futuro próspero. Elas decidiram mudar suas vidas,
mudar o seu ano, mudar muitas coisas, e é com isso que nós vamos aprender. Fabi, mas o que elas mudaram? Como que isso pode interferir no meu ano novo? O que nós podemos aprender com essas mulheres? Quais são as áreas, Fabi, que a gente pode mudar? Eu quero muito mudar, eu tenho conversado com muita gente que tem dito, Fabi, eu não sei o que fazer. E hoje nós queremos aprender. Foi impressionante como Deus me revelou algumas verdades na sua palavra e como eu pude ver que eu preciso mudar muitas coisas e começar um 2022 muito diferente. Um ano novo muito diferente. Sabe qual foi a primeira área que elas mudaram? Mudaram na área espiritual. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia fala assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Você sabe que nos versículos seguintes, órfã não foi. Noemi entendia que ela não podia dar outros filhos para que elas casassem, porque naquele tempo era costume isso. Noemi decidiu voltar com Ruth, a sua nora. E muito interessante isso, porque no texto seguinte, né, é o texto que a gente mais lê em casamento, né? O meu Deus será o teu Deus. Mas na verdade esse texto foi falado numa relação entre sogra e nora. Que coisa inusitada, né? Geralmente é uma certa rivalidade. Mas ali não, havia amor, porque Deus havia transformado a vida de Ruth. O povo de Moabe, ele não tinha o Deus de Israel como Deus. Com certeza, Ruth adorava outros deuses, mas ela foi apresentada ao Deus de Israel por sua sogra, pela sua sogra, e ali ela havia conhecido o verdadeiro Deus. Noemi sabia quem era esse Deus e resolveu voltar para o seu povo, voltar para o seu templo, voltar para a sua família, mesmo triste, envergonhada, viúva e principalmente sem filhos. Hoje, 2021 ainda, dezembro de 2021, Deus está nos chamando para voltar para Deus. Sabe, eu não sei qual é a sua história, eu não sei se você foi um daqueles que estava nos caminhos do Senhor e de repente decidiu abandonar tudo, não voltar para a igreja, ou se decepcionou com alguma coisa. Eu não sei o que Deus tem falado hoje para você. Ou você é aquele que estava na igreja, mas por causa de tudo isso, esse afastamento, esse isolamento, viu a sua vida espiritual despencar. Hoje, assim como Noemi e Ruth, decida voltar, mudar a sua vida espiritual. Noemi entendeu isso. E hoje Deus quer que você volte, busque, volte a buscar a palavra de Deus. Se você perdeu o prazer nessa palavra, hoje Deus está te dizendo assim, volta a ter relacionamento com Deus, volta a orar. Você nunca crescerá espiritualmente se você não tiver uma vida de oração, de meditação, de leitura da palavra. Nunca, gente. Leia mais a sua Bíblia, decida. Sabe, pegue um papel, um caderno, né? E comece a escrever os planos que você quer. E dentro desses planos coloque em primeiro lugar: eu decido mudar espiritualmente. Eu decido voltar para Deus. E não existe relacionamento com Deus sem oração e sem palavra. Planeje seu tempo, crie rotinas de leitura bíblica. A minha rotina de leitura bíblica são todos os dias. Eu tomo o meu café com Deus. Às vezes eu tomo só um cafezinho preto, sabe? Mas eu tiro aquele tempo de começar o meu dia com a palavra de Deus. Crie rotina. Fabi, eu não consigo de manhã, eu saio 5 horas da manhã para o meu trabalho. Não sei, mas você precisa criar uma rotina. A Bíblia fala que quando Deus criou homem e mulher, todas as tardes ele passeava pelo jardim e iria encontrar com o homem. Deus espera esse encontro com você. Cria uma rotina. Se você não criar uma rotina, você nunca terá esse encontro com Deus, sabe? E essa minha rotina, eu desligo meu celular, porque senão no WhatsApp consome todo o meu dia. E aquilo que a gente diz que é mais importante quando a gente canta assim, louva a Deus, ai, tu és meu Deus acima de todas as coisas, tu és a minha prioridade. Mas a primeira coisa que começamos o nosso dia é com o telefone. E esse tem sido a nossa prioridade. Então, no seu momento a sós com Deus, desligue o seu celular. Se você não consegue, se ele tem as notificações, deixe ele bem longe de você. Dentro do seu planejamento, não deixe Deus de lado. Não deixe de priorizar a Deus. Continue lendo a sua Bíblia, estudar, decida isso.
Sabe? Escreva, lembra que eu falei? Escreva essas decisões e coloque no lugar visível. Durma pensando nisso, que você vai acordar isso. Olha, amanhã eu vou ler a minha Bíblia tal hora. E faça isso. Não deixe que nada, Satanás ele ouve aquilo que a gente fala. E se você disse assim, então não fale, só pense se eu vou fazer isso 11 horas, porque 11 horas ele vai mandar o seu chefe ligar, se você tem filho, a criança vai chorar, muita coisa vai acontecer, mas se você decidir, Satanás entender que aquilo é prioridade da sua vida, ele vai ter muito trabalho. Então decida, se isso é prioridade, faça isso. Sabe, eu já sabia disso, mas eu fui pesquisar onde que estava escrito. Eu li uma reportagem do Correio Brasiliense que falava assim: pesquisadores da Universidade de Princeton, em Los Angeles, têm demonstrado que alunos aprendem mais quando anotam no papel. Eles testaram em centenas de estudantes dessas duas universidades, após uma aula, a memória factual, a compreensão do conteúdo e a habilidade de sintetizar informações eram muito mais presentes nesses alunos. Metade anotava a aula no papel e a outra no laptop. Os que anotaram no papel realmente tiveram melhor desempenho. Como é que se Deus fez a nossa mente para fixar conteúdo e uma das ferramentas é a anotação, por que a gente não faz isso com a palavra de Deus? Porque a gente faz isso na faculdade, porque a gente faz isso no curso, a gente faz isso com a palavra de Deus. Anote. A minha Bíblia, se você for ler, ela é toda arriscada. Sabe, a minha Bíblia é quase um diário, porque quando a Bíblia fala alguma coisa, eu estou passando por algum momento, eu escrevo a data, eu escrevo aquilo que eu estou passando. Triste por causa de alguma coisa, feliz por causa de alguma coisa, sabe? E a Bíblia serve para isso. Hoje tem aquela Bíblia Note, é muito legal, que você faz seta. Mas se você é daquele organizado que gosta de escrever num caderno, ótimo. Sabe, até numa folha você pode escrever. Não escreve no celular não. Lembra que a pesquisa falou? Anote, escreva. Sabe, tem estudos mais avançados que falam só em você segurar uma caneta. Você fixa melhor. Se essa palavra é importante para você, anote, faça disso um hábito, bons hábitos. Decida começar o ano com bons hábitos. E como está seu momento de oração? A gente fez uma pesquisa na minha igreja e foi ao mesmo tempo um pouco triste para mim, mas eu decidi orar em relação a isso e ensinar. Nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que eu trabalho com mais ou menos 2.000 jovens. E nessa pesquisa nós perguntamos qual o tempo de oração. E infelizmente, e eles foram bem sinceros, a maioria dos nossos jovens oram em média entre 3 e 5 minutos diários. Se ele orou nas 3 refeições que ele fez no mínimo, já foi esse tempo. Nós não damos valor para aquilo que realmente é importante, que é a nossa conversa com o Pai Celestial. Até nisso você precisa organizar e tirar um tempo, tira o seu tempo de oração. Sabe, às vezes a gente passa 1 hora no trânsito, aqui em Manaus a gente passa no mínimo 1 hora no trânsito. Esse é o momento de você orar. Sabe, colocar o seu Bluetooth lá no som do seu carro, botar uma música ali e conversar com Deus. Tá no ônibus, coloca o fone de ouvido, deixa lá e fica, oh Deus amado. Sabe, a Bíblia fala que nós não temos muitas coisas porque nós não pedimos. E o momento de pedir é o momento de oração. Então, priorize. Ore em forma de música. Deus está esperando. Decida em 2022, ou no ano que você está ouvindo isso aqui, em falar mais com o Pai Celestial. Outra área que Ruth e Noemi decidiram mudar foi a área financeira. Ai, Fabiana, lá vem tu, mexer a onça com vara curta. Quando elas voltaram à terra de Israel, elas não tinham nada, elas perderam tudo. E naquele tempo, naquele tipo de cultura, uma mãe que não tinha filhos era uma mãe que na sua velhice não ia ter quem cuidasse dela. E elas voltaram, 2 viúvas. Imagina só, 2 viúvas sem emprego, sem profissão. O que elas voltaram? O que elas fariam? E no capítulo 2, do verso 2 do livro de Ruth, a Bíblia fala assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Cara, o que a gente aprende aqui? Ruth não ficou parada. Viu a situação daquelas duas e correu atrás de trabalho, correu atrás de sobrevivência. A sogra era idosa, quem tinha que trabalhar era ela. Gente, tem gente que eu converso que tá
totalmente endividado, que se enrolou nessa fase de pandemia, sabe? Fez, devido ao medo, fez dívida, tomou decisões sem orar, sem se aconselhar, e com isso destruiu sua vida financeira. E hoje Deus está falando, faça plano de quitar suas dívidas. Faça plano, não faça dívidas, sabe? Hoje eu fico impressionada, eu estava pesquisando sobre isso. Gente, eu faço muito aconselhamento mesmo, eu converso com muita gente, sabe? Eu já cuidei de uma jovem que devia 50 mil reais, ela vendia alguns produtos, eu não me lembro o que era, faz um tempo isso, acho que era roupa para criança, e ela se endividou em 50 mil reais. Sabe o que é isso para um jovem? É muito dinheiro. Ela tinha dívidas no cartão de crédito, ela tinha dívidas com os fornecedores. E ali a gente fez um planejamento dessa quitação de dívida. Começou com as dívidas, ela arranjou um emprego, começou com as dívidas menores de 100, de 200, de 300, de 2 mil, de 10 mil. E ela em um ano conseguiu pagar suas dívidas. Sabe o que é isso? É determinação. E você tem que ter cuidado com isso, porque dívida financeira é uma das coisas que causa muita ansiedade. Muitos pais de famílias têm pensamentos suicidas porque não conseguem controlar suas dívidas. Sabe, para isso, decida tomar decisões acertadas. Não tenha cartão de crédito que você não consegue controlar. Gente, eu não uso nem Pix, porque para mim Pix é uma coisa assim muito fácil de tirar um dinheiro de onde você não tem. Então decida, se você não tem condições não consegue organizar isso, desinstale o aplicativo do banco que tem essa facilidade de Pix agora. Fabi, mas como é que eu faço? Decisões, minha gente, são decisões. Decida não gastar. Se você não tem como gastar, decida não gastar. Outra área que eu acho que tem tudo a ver com a parte financeira é justamente essa parte intelectual, estudo, sabe? Eu percebo que alguns jovens simplesmente desistiram dos seus estudos. Tanto é que o Enem esse ano, olha o que aconteceu esse ano. Foi o Enem que menos teve inscritos. Sabe o que é isso? É falta de visão do futuro, é falta de esperança. É isso. Então 2022 ou outro ano, decida mudar isso, volte a sonhar com seus estudos. Ah, Fabi, eu sonho em fazer um mestrado, faça mestrado. Sonho em fazer um doutorado, faça doutorado. Fabi, eu não tenho dinheiro. Já pensou em conversar? Gente, eu conheço gente que tem tanta lábia que conseguiram bolsa de estudos em faculdades só por ir lá e conversar e ter amigos e ter, sabe? Por quê? Porque correu atrás. Essa semana eu estava vendo uma reportagem muito interessante de um vendedor de bombom no trânsito, de bala no trânsito. Ele conseguiu um emprego numa multinacional por causa só do seu carisma ali, das pessoas verem ele vendendo aquela bala no trânsito, gente. Então, planeje, volte a sonhar com o seu curso, se inscreva, sabe? Corra atrás de uma bolsa se você não tem dinheiro, faça planos. Mais uma vez, escreva esses planos, coloque no lugar visível. Qual é a área que você quer? Ah, Fabi, eu quero uma área muito difícil. Difícil hoje. Estude um ano, daqui a um ano será mais difícil. Fabi, e se Jesus voltar? Tem gente que está muito desesperançosa. Ah, Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Mas nós podemos fazer como a igreja do primeiro século, começaram a vender tudo, se desesperaram, foram para casa dos outros e ninguém mais queria fazer nada. 2000 anos depois a gente está aqui ainda pregando o evangelho. Você não sabe do dia da manhã. A Bíblia fala que o amanhã pertence ao Senhor. A nossa função é pregar o evangelho, mas continue vivendo a sua vida. E como estamos em semana de comemoração, final de ano, ainda vai ter mais um vídeo para você. Não perde, hein?